Olá, bom dia para você que está aí em casa. Nós fazemos este nosso segundo ou terceiro vídeo porque a rede não está a nos facilitar e como a compreensão é a nossa melhor satisfação, aliás, se tudo o que nós dissemos aqui não chegar aos vossos ouvidos, não estaremos a fazer um programa com efetividade. Então, para isto, pautamos para uma transmissão não em direto, uma transmissão à parte, e depois publicaremos este vídeo. E se você vir este vídeo, é claro porque foi transmitido, porque estamos a partilhar. Nós trouxemos hoje a nossa temática, a crise da identidade na vida social angolana. E para este novo tema, nós também temos aqui um novo convidado, ele que é Stanislau Lukamba Kangendé Bumba Yelombe. E como estamos mesmo a falar de crise de identidade na vida social angolana, nós queríamos contextualizar este tema. E para isto, eu primeiro gostaria de saudar meu convidado, bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast, e a este diálogo, que será o princípio de muitos diálogos pela frente. Muito obrigado, muito obrigado. Saudações extensivas a todos e a cada um que acompanha este vídeo. E desde já, Stanislau Lukamba é meu nome. Estamos aqui efetivamente para podermos dialogar a respeito do tema a crise da identidade na vida social angolana. E então é um tema muito pertinente e vejo atuante e preocupante para todos nós. Então devemos inibir esta crise e fazer com que a gente nos identifique realmente como nacionais de Angola. Sim. E como a crise, não falamos só no âmbito da identidade, penso que há muita crise e estamos num momento também de decadência, de certa forma. E a crise chega a ser um tema mas muito pertinente, como bem disse o nosso convidado. E esta crise, nós não devemos encará-la aquém da nossa realidade. E nós, como angolanos, devemos autoafirmar-nos como sendo. E, então, nós trouxemos esse tema para a busca, para o retorno, aqueles que são os valores, aquelas que são as nossas tradições, aquilo que faz com que nós sejamos nós mesmos. E então gostaríamos que logo em princípio, em partida, apresentássemos o tema para poder situar aqueles que nos acompanham. Bem, penso também que já um e outro terá em contacto com o tema não é alheio a nós, são palavras conhecidas, mas vale reforçar que para percebermos o tema em abordagem, nós devemos ter em conta a percepção de dois conceitos. Falamos de crise e falamos de identidade. Termos diferentes, mas que um complementa o outro para a nossa abordagem. E quando falamos de crise, é importante saber que a palavra crise traz o sentido de perda de algo fundamental. Como nos diz, né, a sua origem, né, que vem de um etimo latino, crisis, que significa decisão, significa julgamento. E esse mesmo substantivo é proveniente do verbo grego, kranein, que significa julgar. E devemos compreender este ato de julgar como capacidade de afirmar ou negar alguma coisa. Quando afirmamos ou negamos alguma coisa, estamos a fazer um juízo. Juízo é mesmo essa capacidade, não uma outra coisa. Então, prendamos-nos no conceito de crise como uma perda de algo fundamental. De algo fundamental. E a questão juntar esse termo à identidade, né? Sim, juntando este termo à identidade, vale dizer que a palavra identidade tem um sentido de qualidade do mesmo, sendo, né, proveniente de duas palavras, idem, que é também um termo latino, também já encontramos no vocabulário português, idem, que significa o mesmo, e idade, que significa qualidade de. Então, esta qualidade de mais o mesmo forma a palavra identidade, que é qualidade do mesmo. Então, essa é a nossa própria qualidade que está em crise. Que está em crise. É isso, em julgamento. E não sei se aqui o termo julgamento, decisão, acarretam consigo
uma semântica muito pesada, Sim. no termo de se é a qualidade do mesmo. Então, a crise vem como uma decisão ou uma influência muito, digamos, ativa, muito impactante, que dá cabo da nossa identidade, dá cabo daquela que é a qualidade que nós temos. Qua- Quando nós colocamos a crise é para dar o sentido de que diante de uma crise não se pode ficar parado. Não se pode ficar parado. Sim, porque as coisas vão agravando mais cada vez. E quando falamos de crise de identidade, quer dizer que a nossa identidade está a sofrer alguma coisa que posteriormente poderá se perder. Então, essa perda do fundamental da nossa identidade que nós devemos levar em consideração para podermos catapultar, na verdade, e evidenciar a nossa própria identidade, para tirar esta crise. Porque se ficarmos simplesmente no julgamento, se ficarmos simplesmente em tentar evidenciar a verdade de é angolano ou não, é angolano ou não, então esta crise, esse julgamento, essa decisão, esse espírito de afirmar ou negar alguma coisa é que nos tira o poder de sermos nós mesmos, porque se não houvesse crise, nós realmente seríamos totalmente identificados como angolanos. Mas essa confusão de dizer se na verdade é angolano ou não. Então é nessa perspectiva que nós trazemos o termo crise. Sim. Então estamos nós situados, em princípio, que não é um tema afim da nossa realidade. Nós falamos de crise justamente no nosso contexto atual e atuante. A crise é uma coisa que, por mais incrível que pareça, é algo que ninguém se conforma. Quando se está em crise, você não se conforma com a crise que passa. Quando se está carente de alguma coisa, nós ansiamos ter esta coisa e não temos. Nós então estamos em crise. Estamos com falta de algo. Estamos em detrimentos deturpantes em termos de não coerência com aquilo que nós queremos, a adequação própria à nossa realidade. Mas nós não falamos da crise no âmbito geral, nós estamos a falar da crise da identidade, Sim, que é a perca das nossas qualidades, que é a perca daquilo que nos faz com que nós sejamos. E na verdade uma das coisas que também é preocupante é o que você referiu aqui, que a crise é algo que a gente não se conforma, mas parece brincadeira sobre a crise de identidade nós estamos a nos conformar. Estamos a nos conformar. Isso acontece porque nós achamos inferior o nosso e superiorizamos o do outro. Por isso é que nas nossas características como angolano, o que está evidente não é nosso, o nosso está latente. Então está latente. Então o que nós devemos fazer é evidenciar o nosso e deixar o alheio para complementar. Então, por exemplo, na nossa realidade, como estamos a situar a crise na nossa identidade angolana, falamos do tempo atual e atuante, como já referi, esta preocupar-se com o alheio, de certa forma, entrou na nossa realidade e está a dar cabo daquela que é o nosso foco, sobretudo. Porque se não nos comportamos com a crise, como comportarmos com a crise da identidade? Porque falamos de crise, por exemplo, que eu referi aqui, a carência das coisas materiais. Estou em crise, por exemplo, não tenho, ou o que tenho já não é suficiente para liquidar as coisas em que necessito. Estou em crise. Vejamos, há um tempo se dizia que com um valor mínimo conseguia-se fazer mais do que hoje fazemos. Por exemplo, fala-se dos valores monetários, que o Kwanza está cada vez mais a perder o seu valor. Mas as coisas básicas estão numa escala de subidas que nós estamos a ver. Então, o dinheiro que já se tem já não justifica o que nós com aquele valor comprávamos. Certo. Então, nós não nos conformamos com essa crise e vamos querer mais. E como filósofo, qual é a análise que faz? Por que alguém consegue comportar-se com a crise da sua identidade? Bem, essas coisas acontecem por questões culturais. Culturais. Questão cultural.
Nós devemos ter o panorama da cultura da seguinte maneira. Devemos colocar na cabeça da pirâmide a cultura. E ainda Dawson define a cultura como a forma de uma determinada sociedade. Então, uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem forma. E sendo uma sociedade sem forma, ainda Ailton Krenak ressalta dizendo que a cultura é a riqueza de um determinado povo. Quando se tira a cultura, não sobra nada. Nós nos tirando a cultura, não temos nada que nos identifique como um povo independente, um povo que tem as características e valores e ritos próprios. E então é nesta perspectiva que nós devemos entender a questão da cultura. E a cultura submete-se à tradição e modernidade. Parece brincadeira, nós estamos a passar de dois termos que eu acho ridículo, principalmente como africano, ou com Angola como um país africano. Disse o seguinte, nas minhas reflexões eu tenho feito o seguinte: o velho não é moderno, é tradicional. E o novo não é tradicional, é moderno. São coisas que parecem banais, mas nós devemos entender a África como um continente tradicional. A modernidade não nos é característica. De certa forma, há perca dessas tradições. Por causa da modernidade. Por causa da modernidade. Sim, porque... A modernidade entra num contexto próprio. Sim, entra num contexto próprio. Em que sentido? A característica principal da modernidade é classificar racionalmente tudo. Esse é o ponto principal da modernidade. A modernidade não vem para fazer uma outra coisa, senão refletir o que já existe. E nessa reflexão, acaba-se também por ter perdas e ganhos. Perdas e ganhos, sim. Perdas e ganhos em que sentido? Porque a modernidade, como está o campo da racionalização, vem refletir tradições, traços que não, ou seja, aqueles traços em que não nos identificarmos, não atinarmos a esses traços, nós acabamos de deixar. É assim que, se fizermos um olhar daquelas que são as tradições, as nossas tradições, a nossa cultura, uma e outra coisa foi ultrapassada. É isso. E ganhos por quê? Ganhos não na verdade de ser coisa boa, mas falo de ganhos na vertente de que vêm inovações. E essas inovações, penso que, mas como nem tudo é bom, estão a romper com aquilo que é o traço da identidade nossa, da identidade do angolano como tal. Só que são dois termos distintos que diferenciam a modernidade da tradição. O que mantém a tradição é que a tradição é a permanência de valores, que simplesmente vão passar de gerações em gerações. O valor que muda são as gerações, não são os valores. É diferente da modernidade. A modernidade cria um conceito, uma ideologia agora, amanhã poderá vir outro que supera este aqui, então nós vamos crescendo assim e perdendo o anterior. É isso que se refere à modernidade. Mas a questão é a nossa identidade. Na nossa identidade, nós devemos ter o conceito de que sou angolano e há algo que me identifique como angolano. Porque por isso é que faço a seguinte questão. Tirando o seu bilhete de identidade, que segundo a Constituição lhe dá o título de angolano, o que te caracteriza como angolano? De certa forma, além do bilhete, são os dois gêneros, porque nós somos traço daquela que foi a união. E o sangue como tal que corre das nossas veias é prova disto. Prova, devemos que fazer algum teste de sangue. É claro que os meus genes vai bater daqueles que eu recebi. Na verdade. E esses de fato são angolanos. Outro aspecto, nós vamos ligar mesmo as características como tais, ao meu comportamento, à minha forma de falar, à minha forma de apresentar-se, a minha forma de pensar. Isto tudo vai ter algum traço que já me identifica aos angolanos. Que já te identifica. A língua também. A língua é um dos traços culturais marcantes, porque quando você fala a língua do povo em que pertence, você se identifica com este povo. Por isto é que, além do bilhete, o bilhete serve mesmo como uma maneira de confirmar a identidade. Porque se eu tivesse também alguma
alguma documentação, aliás, a Carta de Cidadão de Portugal, falamos do CPF, o RG do Brasil, ainda que lá estivesse Paulino, Silvio Conde Fernando, brasileiro, você olhava para mim e você me via aquilo que são os traços que eu tenho, aqueles são os traços que eu tenho, você diria, este não é brasileiro de raiz. De raiz porque as minhas raízes são vistas segundo todos esses traços. Certo. Todos esses traços. E é assim que nós também reconhecemos o brasileiro na forma de falar, na forma de atuar, porque já há um traço característico a minha preocupação é a seguinte: falaste muito bem da língua, falaste da maneira de proceder. Sim, o sotaque na verdade caracteriza um determinado povo. Certo. Mas eu não preciso da vossa fala, não preciso do vosso sotaque, não preciso da vossa língua para diferenciar de um muçulmano. De um muçulmano. Sim. Não preciso que você... Posso colocar um angolano e um muçulmano aqui, os dois, ou não preciso que alguém abra a boca. Não preciso que alguém se mexa. Só os dois parados, eu digo, esse aqui é muçulmano, esse não é. Isso é questão de identidade. Numa autoafirmação. Yeah. Numa afirmação que pode criar barreiras aí, você que está em casa. Como alguém não movimentar-se, como alguém não falar e nós conseguimos identificá-lo como sendo angolano, como sendo brasileiro, como sendo português e como sendo qualquer. Então é isto que nós acredito que eu e todos aqueles que estão aí em casa queremos saber. Sim, isso é como identificaria só por olhar as pessoas, só por olhar e dizer assim, este é angolano, a cor não é nada, nem nenhuma influência. A cor não influencia. Falamos da cor, não falamos da língua. A cor preta ou a cor branca, isso é questão continental. Yeah, não é uma característica nacional. Sim. Mas nós devemos saber o seguinte, é que anteriormente penso ter definido a identidade como conjuntos de características próprias e exclusivas a um determinado ser. Sim. E essas mesmas características diferenciam este ser de outrem. Então, quando eu vejo a maneira de alguém de se apresentar, a maneira de um muçulmano de se apresentar não é de um português, não é de um brasileiro. Um americano não tem o mesmo perfil, não tem a mesma identidade visual que um brasileiro. E agora a pergunta que fica, qual é aquela maneira de apresentar-se do angolano que afirma, ou seja, que só de olhar dizemos este é angolano? Será que esta maneira de apresentar-se hoje constitui uma autoafirmação da identidade do angolano como tal? Nós teremos que buscar a imagem daquele que foi angolano muito tempo, pegando a sua raiz, porque vejamos a maneira como nos apresentamos hoje, como estamos vestidos. Certo. Como estamos vestidos hoje, teremos que isso terá sido a influência da cultura de outrem. Sim. Da cultura de ontem, porque é evidente que nossos antepassados não se apresentavam assim. Então, já está aqui o caso da identidade. Nós agora estamos nos apresentar como fruto, ou seja, a reprodução daquilo que foi porque as culturas agora estão interligadas. Sim. Nós mergulhamos na cultura dos portugueses, os portugueses mergulham na nossa cultura. Mas a nossa apresentação como tal, eu estiver diante do nosso filósofo Lucamba, mais um português, o que nos diferenciaria sem pronunciar nenhuma palavra? Este é português, este é angolano. Esta questão aqui é pertinente. Eu, como filho do século XXI, devo compreender que alguma coisa errada não está certa. Por quê? Porque se eu olhar ao meu redor, eu já nasci com esse tipo de construção que vejo na minha sociedade. Yeah. E com pesquisas você dá conta que essa construção não nos é inerente. Yeah. Essa construção não é angolana. Não é. As nossas cidades não têm um pendor, porque até a maneira de construir, a maneira de se organizar, nós devemos ter essa identidade. Vamos falar da questão do colório, né? Veio, tem as suas influências, isso sim nós aceitamos. Yeah, porque ainda num dos dias... Desculpa, não queria
interromper o seu lógico. Nessa, ainda bem que referenciou o colônia. Sim. Nesta influência que sofremos, por termos sido mesmo colonizados, alguns traços já perdemos e ganhamos outros. E uma coisa muito, mas muito importante na cultura é a língua. E o colônio chegou aqui com uma determinada língua. Disse que quando a cultura, no dizer de um sábio escritor, é o coração de um povo. E a língua faz parte da cultura. Quando nos cortam a língua, eles conseguem nos destruir. E faço a seguinte pergunta, meu caro convidado. Sim. Estamos a falar aqui da crise da identidade. Certo. E já perdemos a língua, não na sua totalidade, mas é que falamos da crise só como sendo um julgamento ou falamos da crise da identidade porque nós perdemos a nossa identidade? Falamos da crise de identidade não como uma total perda, mas com uma dificuldade de nos identificarmos como angolanos. Então, o que eu trago aqui é a dificuldade que nós temos de nos afirmar o ser angolano. Já não se afirma o ser, porque é aquilo que se diz, não basta ser, é preciso parecer. Essa aparência que nós não temos, e nós deveríamos ter. Por isso é que eu quis fazer a menção dentro do diálogo que tive. Talvez alguém perguntaria só se ao Diogo Cão, quando chegou aqui, encontrou o quê? Parece isso que nós deveríamos procurar saber. O que quando ele chegou aqui a Angola, encontrou o quê? Porque nós, filhos das gerações muito posterior àquela, não encontramos o que na verdade era o nosso. Nós estamos a encontrar o alheio, estamos a nos conformar com o alheio, pensando que desde sempre nós fomos assim. Que, afinal de contas, não é como é que no princípio era. Então, essa conformidade, essa dificuldade de nos identificarmos, que nós estamos a ganhar e levar a modernidade como se fosse algo totalmente... Conformar-nos com a realidade atual. Sim, essa conformidade não deve partir totalmente do alheio. Do que é do outro. Sim, porque se dermos conta, os nossos irmãos que estão nos países diferentes de Angola, é muito fácil eles assumirem, revestirem-se daquela cultura. Por quê? Porque não encontra nada. Quando eu não encontro nada numa determinada casa e faço a minha organização, automaticamente eu fiz algo novo. Eu me tornei novo. Sabe? Porque já, simplesmente o que tenho de Angola é nacionalidade angolana. Porque o que te caracteriza como angolano já vai se perdendo por aquela cultura que você encontra, já não encontra algo enraizado em ti. Então, nós, frutos dos próximos séculos, temos a tendência disso. Então, essa dificuldade que eu gostava de manifestar e levar à consciência de todos, que nós, na verdade, somos angolanos. Somos angolanos, por isso estamos aqui a falar da crise que está a passar na nossa realidade. E como estamos já no culminar da nossa apresentação desse programa, nós gostaríamos de colocar a questão para introduzir já assim, ou seja, para colocar limites naquele que é o nosso tema. A que se deve a crise da identidade em Angola? A crise da identidade em Angola deve-se à perda de valores da nossa tradição. Nossa tradição. E essa perda de valores é influenciada pela modernidade. Certo. E a modernidade, de certa forma, traz uma equivocidade na identidade, ou equivocidade identitária. Só que nós assumimos de tal maneira a modernidade como se fosse algo totalmente ao nosso favor. Por isso eu digo que atualmente o mundo está mais do desenvolvimento em relação ao envolvimento. Porque essa é uma outra perspectiva, talvez num outro fórum, né? Podemos abordar a questão do desenvolvimento e envolvimento. Eu ainda fico com a posição de que a África não é um continente de desenvolvimento.
A África é um continente de envolvimento. Se nós compararmos os países desenvolvidos, não vivem o envolvimento. Não. Eles simplesmente procuram o bem-estar, vivem por equipe, vão terminar o trabalho, mas a questão de envolvimento é que eu estou com a minha vida, eu faço, me saio bem na minha vida, estou na minha casa e tenho uma vida sano, né? Que é de saudável. Yeah. Então eu primo pela minha saúde e meu bem-estar. O outro não quero saber, mas a África não é dessa. A África é um continente de envolvimento. Só posteriormente é que se deu o conceito de desenvolvimento como sinônimo de progressão. Por quê? Deu-se porque é sinônimo de progressão, porque via-se que as pessoas, quando se unem às outras, ficam estagnadas. Mas quando se tiram dos outros, há progressividade. Então, como eu me envolvendo, estou a estagnar. Me desenvolvendo, estou a progredir. Então, é necessário que eu faça o quê? Me desenvolver. Estaríamos também a desligar-nos daquelas que são as tradições, ou aquelas que são o que a modernidade traz, o que outras culturas trazem na nossa realidade. Certamente, por isso é que nós estamos diante de uma modernidade. Nota conclusiva da nossa exposição, o que deixa como recomendação para a sociedade atual? Bem, para a nossa sociedade, o desafio não para por aqui, porque o desafio é grande. Nós devemos ter em conta que somos angolanos, devemos nos identificar como angolanos. O termo angolano não nos é alheio, porque em língua portuguesa fala-se de substantivo gentílico ou pátrios, né? Que designa uma determinada gente. Então, angolanos, filhos de Angola. Yeah. E tendo em conta, né, uma frase de um irmão meu, né, que dizia sempre o seguinte: só não erra quem não tenta. Então, não vale ficar parado diante das nossas identidades. Porque eu penso ter referido que atualmente parece ridículo, mas as nossas comidas típicas de Angola já não são. Já não é algo identitário, mas uma questão de necessidade, de uma questão de falta de condições. Se você me vir aí comprar uma tranca, aí fazer um mufete, mas pegando a minha batata com o meu repolho, se eu tivesse mais possibilidades, talvez não saía da maneira como é no nosso país. Então, nós, tendo as condições necessárias, tendemos o quê? A progredir. Porque nós pensamos, aí no alheio, pensamos que o alheio tem as melhores condições de vida, encontra-se mais. Encontra-se mais lá. E um pormenor que eu poderia deixar é a questão da esperança média de vida. Eu analiso muito isso, porque é uma das coisas que também nos mata. A esperança média de vida de outros países de Angola. Nós sabemos que a esperança média de vida de Angola é muito baixa. É muito baixa. Penso que está mais ou menos por meio de 45 a 50 anos de idade. Nessa esperança média de vida. Quem passar dali, graças a Deus. Nosso país é assim. Mas parece brincadeira. O fator desta esperança média de vida não é a alimentação. Porque as nossas alimentações naturais são saudáveis. Mas sim os estilos de vida que se levam no nosso país. Isso é que vão determinar. Então, tendo ou não as nossas comidas típicas nas nossas cubas, isso não nos tira a dignidade de angolanos. Mas também nos pode enriquecer como angolanos, como uma identidade, porque as tradições servem como roupagem de valores. Por baixo de uma tradição há sempre valores. Os valores criam-se para serem perpétuos. Já a modernidade vem tirar. Um dos exemplos que lhe posso dizer da modernidade é o seguinte: antigamente os nossos mais velhos usavam um relógio assim. Veja que tipo, estou a ver, não, assim. Não fica bem, tem. Que é isso? Por que usam assim? Mas qual é a função da modernidade? Parece assim e assim.
mais que ficar bonito é o mais fácil. Por isso, esse é o pendor racional. O mais fácil de ver a hora é assim ou assim. Então, assim tá mais fácil. Então, vamos passar a usar assim. Tira a calculadora. No telefone tenho calculadora, tenho rádio, tenho... Vou colocar já isso tudo tudo aqui, então, não precisa da calculadora. Isso é que é modernidade. Usa a razão para facilitar as coisas. Mas a questão da tradição não se pode matar por causa da modernidade. Porque a modernidade é racional e momentânea. Porque pode vir alguma coisa que a supere. Mas já os valores não. Os valores são criados para uma e as gerações vindouras. O que nos serve hoje deve servir para o amanhã, tendo em conta a realidade em que vivem. Então, como angolanos que somos, devemos procurar as nossas identidades e servirmos delas tornando essas identidades evidentes, tirar da latência, porque nós temos algumas identidades angolanas e devemos tirar elas da latência para a evidência. E tirar da evidência o alheio para se na verdade quisermos colocar como complemento e mantermos o nosso status de angolanos e de donos da pátria. Mais ou menos isso que temos então, a ressaltar. As nossas conclusivas do nosso convidado. E você que está em casa, que nos acompanhou, pode deixar as suas sugestões nos comentários. E nós agradecemos desde já a vossa presença, como fizemos no primeiro momento. Esperamos tê-los em vários diálogos que viemos a realizar. O nosso convidado, muito obrigado pela partilha de conhecimento, pelo diálogos que nos concede, por esta simbiose e união com que teve para apresentar este tema. E o que fica é uma nota muito importante, a identidade, a afirmação, a não deixarmos na latência, mas na evidência. Certo. Então, construamos, pois, a nossa identidade e destruamos, pois, este que é o julgamento, que nada faz, senão a regressão e afirmar o que é o alheio. Assim como as influências chegam aqui, nós também somos capazes de levar a nossa identidade a outros, a nos afirmarmos como angolanos, quer estejamos aqui ou em qualquer lugar, até que aquilo que nos confere o Código, o direito constitucional é que o angolano é aquele filho de mãe e pai angolano, não importa onde nascer, é angolano, tem traços angolanos, e esta veia de angolano que deve levar para além fronteira. Então, damos encerrada o nosso tema e esperamos por você, esperamos pela sua sugestão, esperamos que partilhe desse nosso vídeo e que desenvolva a nossa página, o nosso canal. E falando do nosso canal, nós estamos já quase a atingir os 50 inscritos para passarmos a transmitir no YouTube. Você que ainda não nos segue, é só subscrever ali, nós vamos deixar o link neste vídeo, Silêncio Falante, YouTube. Então, depois é só pesquisar no YouTube, Silêncio Falante, Facebook, Silêncio Falante, TikTok, Silêncio Falante, e nos seguir nessas 3 redes. E muito obrigado por você que nos acompanhou, obrigado, caro convidado, mais uma vez, e damos por encerrado o nosso tema. E assim está feita a nossa sessão Diálogo Oportuno, Silêncio Falante. Quem transmite essa câmera é o ministro de La Pausa, o nosso cameraman. Muito obrigado e saudações. Obrigado. Valeu, mano.